O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Imagens que passais pela retina porque não vos fixais, pergunta sempre o poema de Peçanha. Mas há imagens que se colam à pele e permanecem. Só assim, aliás, se entende que um filósofo esloveno tenha utilizado imagens dos filmes do americano Quentin Tarantino para falar do capitalismo de Estado chinês e da ideologia pós-moderna em que Marx e Milton Friedman ultrapassam John Maynard Keynes a golpe de karaté. Mas já lá vamos, porque neste podcast quero lembrar uma conversa com Humberto Eco, em que o semiótico da Obra Aberta me contou como descobriu nos Estados Unidos que a Itália era afinal um país sem inimigos. Era, porque agora, percebe-se, os inimigos da Itália foram descobertos na própria Europa. A filosofia nasceu na Grécia Antiga em tempos de crise, produz-se melhor em tempos de crise e consome-se por isso em tempos de pandemia como esta que agora vivemos. Nunca como hoje vi jornalistas a dizerem perguntem aos cientistas ou perguntem aos filósofos. É óbvio que os sociólogos, os matemáticos e até os políticos estão a suscitar alguma atenção nos tempos que correm. Mas é para os grandes filósofos vivos que se viram as perguntas do sistema mediático internacional. O esloveno Zizek, por um lado, e o sul-coreano Byung-Chul Han, por outro, são talvez os mais citados, porque foram os primeiros a publicar textos sobre o coronavírus e as suas consequências imediatas. Digo imediatas porque a chamada produção filosófica no sistema mediático precisa ter um consumo num prazo muito curto e para esse consumo é preciso que os cidadãos em geral reconheçam as situações concretas que vivem nas projeções teóricas com que os filósofos comunicam e se explicam. Diz-se muitas vezes que a filosofia não serve para nada, mas o pouco para que ela serve, do meu ponto de vista, é o nada que é tudo. A filosofia serve para nos ajudar a sermos contemporâneos de nós próprios, que é uma tarefa sempre difícil. Nós compreendemos mais facilmente o passado e até achamos que somos capazes de prever o futuro, mas o difícil mesmo é entender o presente. A filosofia tem esse caráter integrador que outras disciplinas não têm. Não sendo uma ciência nem uma religião, tampouco uma ou várias doutrinas, a filosofia é uma atividade humana, pensar, refletir, raciocinar, com lógica e com sentido crítico, de forma definitivamente provisória. Repito, definitivamente provisória. A filosofia nasce na rua, é filtrada pelas elites e devolvida à mesma rua como ideia que vai fazendo escola. Kant dizia que não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Ora, aí está um verbo que todos nós temos que passar a conjugar sem o sentido pejorativo que habitualmente se lhe tem dado. A filosofia hoje tem grandes referências na imprensa e eu já citei hoje aqui dois nomes que nos ajudam a explicar a atualidade. Zizek, polémico como sempre, diz que estamos na última crise do capitalismo e num livro digital que publicou há dias com outros filósofos intitulado O Coronavírus e a Luta de Classes, Zizek serve-se do cinema de Quentin Tarantino para falar de golpes mortais de karaté que o vírus veio dar no mercado e que só serão visíveis quando o próprio capitalismo recuar alguns passos com a energia do golpe do seu próprio corpo, explodindo depois já longe de quem o golpeou. Zizek usa imagens, mas diz logo a abrir que a atual propagação da epidemia do coronavírus desencadeou, por sua vez, vastas epidemias de vírus ideológicos que ficaram adormecidos em nossas sociedades. Falsas notícias, teorias da conspiração paranoica, explosões de racismo, etc. A necessidade de quarentenas, que é mediaticamente bem fundamentada, diz Zizek, encontrou eco na pressão ideológica para estabelecer fronteiras definidas e para colocar em quarentena os inimigos que representam uma ameaça à nossa identidade. Mas talvez outro vírus ideológico muito mais benéfico se espalhe e nos contagie. O vírus do pensamento em termos de uma sociedade alternativa. Uma sociedade para além do Estado-nação, uma sociedade que se atualiza sob a forma de solidariedade e cooperação global. Mais sereno do que Zizek, o filósofo Byung-Chul Han, nascido na Coreia do Sul, mas a viver e a trabalhar na Alemanha, explica porque é que o Oriente conseguiu controlar o vírus melhor do que a Europa.
Poderíamos dizer que na Ásia as epidemias não são combatidas somente pelos virologistas e epidemiologistas, mas principalmente pelos especialistas em informática e macrodados. Uma mudança de paradigma da qual a Europa ainda não se inteirou. Os apologistas da vigilância digital proclamariam que o Big Data salva vidas humanas. A questão é delicada, e muito delicada mesmo por causa da proteção de dados, mas Byung-Chul Han conclui que há outro motivo para o tremendo pânico. Novamente tem a ver com a digitalização. A digitalização elimina a realidade, sublinho, elimina a realidade. A realidade é experimentada graças à resistência que oferece e que também pode ser dolorosa, diz Byung-Chul Han. A digitalização, toda a cultura do like, suprime a negatividade da resistência. E na época pós-fática das fake news e das deepfakes, surge uma apatia à realidade. Dessa forma, aqui é um vírus real e não um vírus do computador e que causa uma grande comoção. A realidade, a resistência, volta a fazer-se notar no formato de um vírus inimigo. A violenta e exagerada reação de pânico ao vírus explica-se em função dessa comoção pela realidade. Vale a pena ler Byung-Chul Han e vale a pena também ler Zizek, que aliás esteve na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto há poucos anos. Mas vale sobretudo a pena ler Inararity, Daniel Inararity, que esteve aqui comigo na reitoria da Universidade do Porto há alguns meses. Daniel Inararity foi seguramente o filósofo que melhor antecipou esta crise no livro O Futuro e os Seus Inimigos, quando analisou a linguagem que andávamos a utilizar e elencou sistematizadamente palavras que já remetiam para a contaminação, o contágio, o vírus, o perigo, a ameaça, expressões como sem defesa, os riscos que corremos, a angústia do presente e outras expressões aparentemente muito inocentes, mas que Daniel Inararity sintetizou nesta frase. Um dia destes, percebemos que nos deixamos contaminar por uma linguagem conservadora, conformista e em que o vírus são as próprias palavras cujo significante já perdeu significado. Nesta primeira volta por um conjunto de filósofos de referência, deixem-me terminar este podcast com um filósofo que foi sobretudo semiólogo, sociólogo e ficcionista, tão ficcionista que até escreveu um romance policial na Idade Média em que a contaminação mantava os frades de um convento, e quem não leu O Nome da Rosa veja o filme, por exemplo, ou veja a forma como os frades se envenenavam ao pôr os dedos nas páginas dos velhos códices para folhear esses antecessores dos nossos livros. Humberto Eco costumava contar entre amigos que quando metia conversa, sobretudo nos comboios ou nos aeroportos, com pessoas que não o conheciam e lhe ouviam aquele inevitável sotaque italiano no seu impecável inglês, quase todos lhe perguntavam qual era o seu país de origem. Humberto Eco respondia laconicamente e ficava à espera de uma série de comentários sobre Itália, lugares comuns que toda a gente repete e que criaram a imagem dos italianos no nosso mundo, imagine-se. Mas, contava Humberto Eco, uma grande percentagem de pessoas que com ele conversava, sem saber quem ele era ou o que fazia, sobretudo nos Estados Unidos, perguntava: e quem são os vossos inimigos? Eco respondia naturalmente: não sei. Então o interlocutor comentava: pois é, a Itália não tem inimigos. Lembrei-me desta frase depois de saber o que se passou na semana passada, na Cimeira da União Europeia. Humberto Eco morreu há 4 anos, mas deixou este aviso e alguns países da União Europeia tornaram-se agora inimigos da nossa pátria comum, a Itália. O Som das Imagens. Um podcast de Carlos Magno.